Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar um tema muito bom, construção de gráficos, tá? De função do segundo grau. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é simples, tá? Vou mostrar logo, falar logo assim no momento, que a construção de gráfico, ela tem vários momentos, tá? Quando o A é maior do que zero, e quando ele é menor do que zero, e quando o A é igual a zero. Então aí a minha função, ela tem vários sentidos, onde o meu gráfico vai ter aquela parábola, onde a parábola é voltada para cima e voltada para baixo. Quando também ela toca no eixo central, tá? Ela toca no eixo X. É aí onde nós vamos falar dos gráficos, porque aí nós estamos falando da construção dos gráficos. Tudo bem? Então vamos lá. No ensino fundamental, funções são fórmulas matemáticas que associam cada número de um conjunto numérico. O domínio, tá, a um único número pertence a outro conjunto. O contradomínio. Quando essa fórmula é uma equação do segundo grau, temos uma função do segundo grau. As funções podem ser representadas por figuras geométricas, cujas definições coincidem com suas fórmulas matemáticas. É o caso da reta, tá? Que representa funções do primeiro grau, e da parábola, que representa funções do segundo grau. Essas figuras geométricas são chamadas de gráficos. Para desenhar um gráfico de uma função, é preciso avaliar qual elemento do contradomínio está relacionado com cada elemento do domínio e marcá-los um a um. Em um plano cartesiano, quando todos esses pontos forem marcados, o resultado será justamente o gráfico de uma função. Então, olha só, quando a gente tem aqueles númerozinhos entre parênteses, nós chamamos ele de par ordenados. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente abre os parênteses, coloca 1,3. Então, nós temos o 1 e o 3. Nós vamos lá no plano cartesiano, a gente vai marcar ele. O primeiro, a gente marca no x, sendo ele positivo ou negativo, e o segundo elemento no y, que é na reta vertical. Então a gente vai marcar aí se ele é positivo ou negativo, tá? E os pontos que coincidem, a gente marca lá em cima. Aqueles pontos que a gente marca são eles que vão dar surgimento à figura que a gente está querendo, ou seja, a parábola, se ela vai ficar para cima ou para baixo. Tudo bem? Então vamos dar continuidade. Vamos demonstrar as posições de cada uma parábola, tá? Que vocês vão estar vendo aí agora. De uma parábola de acordo com o número de razões, ou seja, de raízes, e valor do coeficiente A, que ordena a concavidade voltada para cima ou para baixo. Mas olha aí, tem as condições para a gente fazer isso, tá? Se o A é maior do que zero, a parábola, tá, com a concavidade é voltada para cima. E quando o A é menor do que zero, a parábola, tá, vai ter sua concavidade voltada para baixo. Então, mostra bem aí no desenho, pessoal. É só prestar bem atenção. O que eu estou lendo, já estou mostrando. Aí nós temos aí um certo número aí qualquer é maior do que zero. A parábola, tá, intercepta o eixo X das abscissas em 2 pontos, tá? Quando qualquer número é igual a zero, a parábola intercepta
o eixo das abscissas somente em um ponto. Tudo bem? Vou mostrar cada passo desse. E quando tem um número qualquer que ele é menor do que zero, a parábola não intercepta o eixo das abscissas. Vamos a um exemplo aí. Qualquer número, né? Vamos dizer aí qualquer letra, qualquer número. Qualquer número é maior do que zero. Então observa aí. Eu vou botar aí o alfa. Vamos dizer que o alfa. O alfa aí é maior do que zero. Então observa aí que a minha parábola, tá? Ela tá aí voltada para cima, tá? Já nesse outro caso, essa é a minha parábola aí. For menor do que zero, a parábola está voltada para baixo. Tá bem assim, explicado, bem detalhado para vocês. Então vamos lá. Nesse outro caso, quando um número qualquer, vamos botar aqui o A. Pode ser qualquer número, pessoal. Vamos botar o alfa, tá? O alfa é igual a zero. Nesse caso, nós temos que observar, tá? Bem, que nesse caso aí, ele só vai interceptar um ponto no eixo, tanto para cima como para baixo. Tudo bem? Então ele vai, olha aí, ó, ele vai tocar somente um ponto. Na anterior, como vocês prestam atenção, ó, ele vai tocar em dois pontos. Observa no primeiro, quando qualquer elemento da parábola intercepta no eixo das abscissas, em dois pontos, tá? Ou ele vai voltar para cima, ou ele vai voltar para baixo. Tudo bem? Já no próximo, tá aqui, ó. Ele vai fazer isso. Quando ele é igual a zero, um único ponto. O eixo tá aí, ele vai tocar, tá? A parábola só vai tocar um ponto, ou voltado para cima, ou voltado para baixo. A concavidade só pode tocar uma vez. E quando o elemento é menor do que zero, tá? Quando o número é menor do que zero, ele não vai tocar, como você está vendo aí, no eixo X. Ele passa bem próximo, mas ele não toca. As concavidades, elas não tocam. Ela tanto pode ser para cima como para baixo, mas ela não chega a tocar no eixo. Então vejamos aqui uns exemplos simples. Por exemplo, quando eu tenho aí o meu f de x, tá? Que é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Nós temos aí que a minha concavidade, ela vai ser para cima. Tudo bem? Como a gente sabe disso? Observa que depois da igualdade eu tenho x ao quadrado, sendo ali que o meu x é positivo. Então uma das coisas que eu tenho que observar muito, quando o meu x ao quadrado for positivo, tá? As minhas concavidades, na maioria delas, pode acontecer sim, ela ser voltada para baixo, mas ela sempre está voltada para cima. Vou mostrar também uma outra. Olha aí, o x ao quadrado. Só que ele é negativo agora. A função aí, ó, meu f de x é igual a menos x ao quadrado. Opa, não preciso nem continuar a função, ó. Mais 4x menos 3. Menos x ao quadrado. Então logo aí eu vou saber que quando vir nessa situação, a minha parábola é voltada para baixo. Tudo bem? Então vejamos aqui. Olha aí um exemplo. Nesse caso aí, nós logo vamos saber que a minha parábola ela não toca no eixo X, mas ela é voltada para cima. Tá? A minha parábola aí está voltada para cima. Por quê? A minha função vai dar essa numeração aí. Então vejamos aqui, ó, outra. Quando ela é negativa e também ela não toca no eixo X. Então nós temos esse caso aí, menos x ao quadrado. Então logo eu vou saber que ela é voltada para baixo. Como ela é toda negativa, então vai ficar bem distante, mas com a concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Então vamos a um exemplo simples, na construção de um gráfico.
A minha função aí é o f de x igual a x ao quadrado menos 4. Olha só, a resposta. Para encontrar as raízes, usando a fórmula de Bhaskara, nós vamos encontrarmos o x1 e o x2, certo? O x1 vai valer 2 e o x2 igual a menos 2. Então, aí nós vamos ter dois pares ordenados, o 2 e o 0, menos 2 e 0. Usando a fórmula e as coordenadas dos vértices, a gente vai ter que o x é igual a menos b sobre 2a. Nós temos essa fórmula aí, na fórmula de Bhaskara. Nós vamos saber aí que o menos b é igual a 0. Por quê? Se você olhar lá em cima, na função, nós temos a letra A e a letra C, mas nós não temos a letra B. Então, a minha letra B lá é 0. Então, 0 dividido para 2 é 0. Então, já temos aí o primeiro momento. Tudo bem? Então, aí eu vou partir para a segunda parte, onde o meu y, tá, do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. E aí nós temos que o meu y é igual a menos b ao quadrado menos 4ac. O y é igual, e dividido para 4a, tá? Perdão. Dividido para 4a. Nós sabemos que aí o b é igual a 0. Então, o 0 já está eliminado. Menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. Mas lembrando que nós temos um menos fora do parênteses. Tudo bem? Então, 4 vezes 4, 16. Então, nós vamos ter aí menos 16 dividido para 4. Então, meu y aí vai dar menos 4. Então, nesse caso aí, portanto, o meu vértice que eu estou querendo aí é 0 e menos 4. Tudo bem? Então, nesse caso aí, olha, essa aqui é a minha construção do gráfico. Tudo bem? Porque lá nós temos a função e nós temos lá mostrando aonde ele vai passar. No 2, o menos 2, e no menos 4, tá? No eixo y, que foi o que a gente encontrou. Então vamos lá para um exercitando. O transporte aéreo de pessoas entre duas cidades A e B é feito por uma única companhia em um único voo diário. O avião utilizado tem 180 lugares e o preço da passagem P relaciona-se com um número X de passageiros por dia pela relação, aí olha, P igual a 300 menos 0,75x. Então, isso aí é uma função, pessoal. Nesse caso aí, já dá para perceber que é uma função. Qual a receita máxima possível por viagem? Então, aí nós temos 5 alternativas. Vou mostrar para vocês como é simples e fácil de ver o resultado dessa função, porque a gente vai fazer por ela. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, observe aí. Temos que a receita máxima será dada por R de x. Sabendo aí que meu P vezes x, tá? Onde o meu R de x é igual a 300 menos 0,75x vezes x. Então, meu R de x aí vai ser igual a menos 0,75, tá? X ao quadrado mais 300. Então, o número de passageiros responsáveis pela receita máxima será dado pelo valor, tá, de x na função. Então, observe aí, é uma função simples e rápida. Então, o meu x aí, eu vou usar essa fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b sobre 2a. Quem é o meu b? 300. Então, vai ficar menos 300 sobre menos 1,5. E 300, tá, dividido por 1,5, primeiro eu vou observar os sinais. Menos com menos é mais. Então, ali vai dar 200.
Feito isso aí, nós vamos ter que o avião vai comportar no máximo 180 pessoas, certo? Então, nesse caso aí, observando lá embaixo, eu vou observar que o meu R é igual a 180. Então, aplico ali, logo eu acho a situação. Meu R de 180 é igual a 300 menos 0,75 vezes 180 vezes 180, que é meu X. 300 menos 0,75 vezes 180 é 135 vezes 180. Aí eu vou e subtraio 300 menos 135, 165, vezes 180 que está fora do parênteses. Dá igual a 29.700. Então, nesse caso aí, eu vou observar que esse é o meu quadro. Então, eu vou ter aí uma possibilidade de 180 mil a 29.700, tá? É como diz aqui o nosso resultado. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.